Sentar, irmãos, vamos sentar. Peço para que você abra a sua Bíblia. Você que está lá atrás também, por favor, agora que as crianças já saíram, por favor, sente aqui. Nosso diácono Marcos Pablo gosta de contar quantos irmãos temos na igreja, para que possamos saber a frequência dos nossos cultos. E hoje, ao som do fundo musical Hotel California, quando tocar o refrão, por favor, não cante, tá? Ok? As to say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Esse hino é forte, esse louvor é forte. Toca profundamente meu coração. Irmãos, Efésios capítulo 4, nós vamos continuar a nossa série de mensagens. E eu tenho um texto áureo sobre os dons ministeriais para a igreja. Se você chegou hoje aqui, está chegando pela primeira vez na igreja, a nossa igreja é uma igreja governada por uma pluralidade de presbíteros. Então, como pastor, não pegou o Hotel California? Poxa, vou ter que cantar no próximo refrão. Ok. Nossa igreja está trabalhando o tema governo, liderança na igreja, porque agora no comecinho de março, nós iremos ter a nossa eleição para presbíteros, pastores, diáconos e evangelistas da igreja. Obrigado, Mateus. Então nós vamos estar trabalhando esse tema. Então já falamos sobre vários pontos de vista. Agora estamos voltando mais para o Novo Testamento, onde nós vamos ver algumas questões. Aqui no livro de Efésios, a partir do capítulo 4. Vamos ler aqui, capítulo 4, a partir do versículo 11, e depois vamos orar para que o Senhor venha com a sua graça sobre nós. Efésios capítulo 4, a partir do 11, assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, irmãos, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, que são levados de um lado para outro por ondas, ventos de doutrinas, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar ao nosso Deus? Seu Deus, queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos deu de cânticos, de louvor, de oração, de ceia do Senhor, de ofertório. Ó Pai, oração pelas crianças. Ó Deus, obrigado porque estamos buscando ao Senhor mais uma vez neste domingo, te engrandecendo e louvando o teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja não perfeita, porque neste mundo não há igreja perfeita, mas nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja que leva tanto em consideração os textos da tua palavra e vive a tua verdade, Senhor Deus. Nos perdoa os erros e nos perdoa os nossos pecados. Que o teu Espírito Santo nos encha e nos instrua nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, irmãos. O livro de Efésios é um livro muito importante. O livro de Efésios é um livro que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo pela vontade de Deus. Ele diz aos santos que estão em Éfeso: a vocês graça a parte de Deus seja dada o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. E ele vem tratando sobre muitos assuntos nesse texto. Ele fala sobre as bênçãos espirituais que a igreja precisa viver em Cristo. Fala sobre uma vida de ação de graças, vivemos para a gratidão a Deus. Ele faz uma
correlação de que em Cristo temos uma nova vida. Ele fala sobre a nova humanidade que a igreja vive em Cristo, uma nova vida em Cristo. Ele fala sobre o seu próprio apostolado aos gentios. Ele fala sobre o corpo de Cristo. Ele chama a igreja de Jesus do corpo de Cristo. O tema desse livro, inclusive, é o corpo de Cristo, é a edificação do corpo de Cristo, é como a igreja ela deve ser para o Senhor, que glorifica a Deus. E ele vem aqui agora no capítulo 4, ele inicia este capítulo falando sobre algo muito importante. É interessante que no capítulo 4, se você notar, no primeiro versículo, ele diz que ele é um prisioneiro. Paulo diz que ele é um prisioneiro. Há muitos historiadores que entendem que Paulo estava preso por pregar o evangelho, e ele aqui está escrevendo a carta mesmo preso. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E ele começa o capítulo 4. Então, essa é uma carta muito especial, especialíssima, que o apóstolo Paulo vai trazer para mim e para você aqui uma verdade central para a igreja. E ele vai dividir esse capítulo em 3 etapas. A primeira etapa, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, como devemos ser unidos em Cristo. Então ele vai dizer, por exemplo, que há um só. Ele diz aqui a partir do versículo 3, façamos todo esforço para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Ele vai dizer que há um só corpo, ou seja, há uma só igreja, há um só Espírito, há uma só esperança para a qual nós fomos chamados, há um só Senhor, que é Jesus Cristo, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, nessa primeira parte, Paulo ele traz um tratado doutrinário, teológico, ele traz uma confissão, um credo para a igreja de Éfeso. E é isso que a igreja deve crer. A igreja deve entender que a unidade do corpo da igreja deve ser no Senhor, no Deus Pai, no batismo, na fé, na esperança, e ele vai trazer isso aqui. Então isso a gente não vai falar, porque quando você pega o credo niceno, por exemplo, o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou o credo niceno, nós vemos isso claramente, que é o que a igreja crê historicamente. No meio aqui, no versículo 7 e 8 e 9, ele fala algo que para muitas pessoas é um mistério. Ele vai dizer que Jesus é aquele que veio a este mundo, mas ele desceu às profundezas, prega aos espíritos em prisão, e dali ele sobe. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu e tudo mais. Ele faz esse trocadilho. O apóstolo Pedro vai fazer a mesma coisa, porque a doutrina que Pedro e Paulo estão aqui, o ensino que Pedro e Paulo estão aqui defendendo, meus irmãos, é que Cristo, ao vir a esse mundo, ele se esvaziou, ele se despiu da sua glória, houve a quenoses dele, ele se esvaziou, ele veio a esse mundo, e quando ele chega a este mundo, ele vive o seu evangelho, a sua paixão, ele morre na cruz, mas quando ele ressuscita, ele foi ao Hades, ele foi ao lugar dos mortos, ele foi dizer para aqueles que morreram até Cristo, que ele é o Senhor da vida deles. Então ele foi libertar aqueles que estavam presos, não pela condenação, mas sim pelo jugo da morte, Então quando ele retorna com toda a autoridade. Por isso que em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, 19, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus vem com toda a autoridade agora, e quando ele vem com toda a autoridade, ele vem para estabelecer algo. Ele estabelece a sua igreja. Quando ele estabelece a sua igreja, em Mateus capítulo 28 em diante, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, o Espírito Santo desce sobre a igreja, e agora a igreja, ela passa a existir visivelmente e diante de todos nós. E agora sim, a partir do versículo 10, quando ele mesmo diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu, está acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11 é o nosso texto de hoje. E é aqui que eu quero que você entenda a terceira parte desse capítulo. A primeira parte é que há uma unidade que devemos buscar em Cristo. Esse Cristo, ele é todo poderoso, é o Senhor que tem todo o poder, que prega aos espíritos em prisão. E ele agora, no versículo 11, ele vai estabelecer o ministério na igreja. E fala assim no versículo 11:
E ele designou. Quem designou? Primeira pergunta para mim e para você. Quem designou o que aqui? Irmãos, claramente, vivemos em um tempo onde a liderança da igreja não vale de mais nada muitas vezes. Existem pastores dizendo que temos que até atualizar a Bíblia. Temos que atualizar a Bíblia. Uma semana dessa, um pastor muito famoso disse: eu quero que atualize a Bíblia para aceitar mesmo os LGBTs, os trans dentro da igreja. Isso está muito descarado de que o texto bíblico já não é mais a palavra final. O texto bíblico ele é relativizado muitas vezes. E muitos líderes estão usando dos seus ministérios, da sua influência, para trazerem falsas doutrinas. Ele vai chamar isso de vento de doutrinas e astúcia de homens dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que haverão tempos que a sã doutrina vai ser como comichão nos ouvidos. As pessoas não vão conseguir ouvir a sã doutrina, porque as pessoas estarão tão distantes da verdade, que quando falam a obviedade da palavra de Deus, aquilo vai ser absurdo. Então Jesus, aquele que deve ser unido em Cristo, aquele que é todo poderoso, ele estabelece, ele diz assim: olha, ele designou, Jesus designou dons na igreja, irmãos. Jesus designou não só dons, mas ministérios, dons ministeriais, que é o que esse texto está falando aqui. Ele fala assim, versículo 11, leia aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele, Jesus, designou, estabeleceu alguns, não todos, dentro da liderança da igreja, no governo da igreja, nem todos estão aqui para governar. Estamos aqui para viver aquilo que Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O estabelecimento da liderança e dos ministérios da igreja vem de Jesus Cristo. E esses aqui são basicamente os dons que governaram e governam a igreja. Note, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Jesus não está mais aqui corporeamente. Agora os apóstolos estão estabelecendo as bases, os pilares, os fundamentos da igreja. Aquilo que nós vivemos hoje está sendo cimentado, está sendo consolidado pelo ensino apostólico. O que Jesus ensinou é verdade e é palavra de Deus. Mas nós vamos olhar para Jesus agora pelos olhos dos apóstolos. Os apóstolos foram inspirados por Deus, foram enviados por Jesus, foram escolhidos por Jesus. Aqueles que foram escolhidos em tempo e aquele que foi escolhido fora de tempo, que foi o apóstolo Paulo. Aquele que ele teve que defender o apostolado dele, porque ele foi um apóstolo póstumo de Jesus. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia voltado aos céus, quando encontra com ele lá na estrada de Damasco, quando ele tem que entregar a vida a Jesus, e ele fica cego, cai como escamas dos olhos dele, e Ananias diz a ele: por que você te demora? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, Paulo ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade que Pedro, que João, que Mateus, que todos os apóstolos de Jesus. E aqui ele está começando a trazer para mim e para você, de que Cristo estabelece os dons ministeriais, e Cristo estabelece quais dons são esses, como esses dons devem agir na igreja. E nós vamos entender cada um deles aqui. Primeiro ele diz: e ele designou alguns para apóstolos. Quantos apóstolos existem na Bíblia? São 12 apóstolos. Nós acreditamos que a Bíblia Sagrada nos mostra 12 apóstolos, 12 homens que foram instituídos por Jesus, chamados por Jesus, ordenados por Jesus, colocados por Jesus neste mundo para pregar o Evangelho logo de primeira, no seu primeiro século. Esses homens foram convidados, foram chamados por Jesus, cada um em uma situação diferente. Um era um coletor de impostos, a Bíblia diz, Mateus, chamado Levi, estava coletando impostos. Jesus chamou ele largou tudo e foi, seguiu Jesus. O outro era pescador, estava pescando. Jesus, vem que eu vou fazer você pescador de homens. Era Pedro e seus irmãos, e ele foi,
Pedro, André e João, e você vê cada irmão ali. Natanael, eu vi você debaixo da figueira, e ele começa a dizer, como é que pode? Como é que esse cara me viu debaixo da figueira? Né? O Senhor é o Senhor. Então você nota que Jesus chama esses homens, e esses homens vêm cheios de espinhos, irmãos. Esses homens vêm cheios de problemas, esses homens vêm cheios de demandas, esses homens vêm cheios de bagagem da sua vida. Alguns eram grandes judeus, outros eram homens mais pobres, alguns eram galileus, outros eram homens ligados à corte, outros eram homens ligados aos zelotes, como era Judas. Todos eles tinham uma demanda, tinham uma bagagem. Jesus chama eles e diz assim: é hora de você abrir a sua bagagem, é hora de você tirar o que você acredita de dentro, é hora de você avaliar se aquilo vem do meu Pai ou não. Então Jesus vai tirando os espinhos desses homens, e por 3 anos, em um seminário intensivo, 24 horas por dia, em todos os lugares, com todo esse mundo ao seu redor, Jesus se dedica incansavelmente, mesmo aguentando a meninice daqueles 12 homens, mesmo aguentando a imaturidade daqueles 12 homens, com todo amor. De vez em quando ele dava uma sacudida. Ele está lá pregando, ele diz assim: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Algumas pessoas dizem, mas essa palavra é muito dura, o que ele está dizendo é muito radical. E eles começam a sair do local, só ficam os 12. Ele olha para os discípulos e diz: você também não quer ir embora não? Jesus não tinha problema de recomeçar. Para Jesus as pessoas não eram insubstituíveis. O alvo de Jesus era glorificar a Deus e não fazer a vontade de homens. E Jesus estabelece isso nos 12 homens que estão andando com ele. Aqueles 12 homens, um deles o trai, que é Judas. Então, para que você seja apóstolo, tinha algumas demandas. Para que você seja apóstolo, primeiro você tem que ser chamado diretamente por Jesus. Segundo, você tinha que ser instruído pelo Espírito Santo ao ponto de você ser um autor canônico da Bíblia. O apóstolo Pedro mesmo diz que Paulo é um escritor inspirado por Deus, porque ele, de alguma forma, diz: Paulo escreve coisas tão difíceis de entender como as demais escrituras. Foi o apóstolo Pedro que atestou que Paulo escrevia, e o que Paulo escrevia era a Bíblia, era a palavra de Deus, era escritura sagrada. Não fui eu nem você que fizemos isso, é o próprio apóstolo Pedro que atesta que o que Paulo escreve é inspirado por Deus. Então, quando olhamos esse colegiado de apóstolos, eles estão ali no primeiro, eles estão no início da igreja, entenda, estamos falando sobre o governo da igreja, eles estão no início da igreja. Eles são instruídos por Cristo, chamados por Cristo, têm os seus espinhos retirados por Cristo, eles são trabalhados por Cristo para estabelecer o reino de Deus. E se você lê a história desses 12 homens e o que Jesus passou, leia os evangelhos, veja como eram meninos, eram muitas vezes moleques, ao ponto da mãe, a mãe de 2 deles, a mãe de 2 deles veio falar com Jesus um dia. Ela disse: Senhor, eu queria que os meus filhos, por favor, quando o Senhor vier em glória, sente um do lado direito e um do lado esquerdo. Veja que mãe maravilhosa, pedindo para os filhinhos, na glória, diante do mundo inteiro, todo mundo de joelho, e os filhinhos dela, um do lado direito e um do lado esquerdo de Jesus. Veja, não era só gente normal feito a gente, eram pais e famílias normais, gente que não tinha, mas Jesus chama, Jesus vai chamando, Jesus vai coletando esses homens nas suas diferentes situações de trabalho na sociedade, e vai estabelecendo no coração deles de que Ele vai usar eles. Jesus vai dizendo a eles: olha, o que vocês estão vendo eu fazer, vocês vão fazer coisas maiores, não com mais poder, mas em proporcionalidade. Por exemplo, Jesus não saiu desse eixo ali de Samaria, Judeia e Galileia, e Paulo rodou o mundo conhecido na época. Paulo fez muito mais proporcionalmente do que Jesus fez. Jesus não plantou fisicamente por pessoas nenhuma igreja, a não ser que você chame o colegiado de apóstolos de igreja. Mas o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro e Filipe, esses plantaram dezenas de igrejas. Jesus nunca escreveu um livro. A única coisa que ele escreveu lá na areia e no instante apagou. No entanto, os apóstolos de Cristo, esse que ele mesmo disse: olha, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras muito maiores do que as minhas. Ele não está falando de poder, repito, está falando sobre proporcionalidade.
Esses homens escreveram livros que até hoje inspiram pessoas. Para você que talvez não saiba, o livro de Romanos até hoje é estudado pela Escola de Advocacia e Direito de Harvard, porque é um dos melhores livros escritos de retórica em grego do mundo. É uma das melhores literaturas que alguém possa ler no grego koiné, que é o grego bíblico. O apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, diz o livro de Atos, homem elevadíssimo no saber judaico. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele se converte, a sociedade leva um choque, porque ele era um perseguidor da igreja. A igreja está estabelecida ali por causa de Atos 2, porque Pedro pregou e 3.000 pessoas foram batizadas, sendo salvas naquele dia. Então Paulo, ele é um apóstolo fora de tempo, e esses outros aqui, apóstolos chamados por Cristo, e para ser apóstolo tem que ter essas qualificações, tem que ter sido chamado por Jesus, tem que ser instituído por Jesus, tem que ter visto Jesus, tem que ter convivido com Jesus. Essas são as características, as credenciais de um apóstolo. Então, quando você ouvir hoje em dia que existem comunidades que têm apóstolos, pode ter o dom apostólico, porque a palavra apóstolo também significa mensageiro, missionário, aquele que leva a palavra de Deus, aquele que leva a boa nova a terras longínquas. Então, se você parar para analisar, um apóstolo moderno deveriam ser os nossos missionários, e não chamarmos do título apostólico, porque os 12 apóstolos da Bíblia, quando morreram, cessou o apostolado, como vemos na Bíblia, porque ninguém aqui está vivo para ter visto Jesus, não é isso? Ninguém está aqui para ter sido chamado diretamente por Jesus. Ninguém aqui é um escritor canônico da Bíblia, inspirado por Deus a ponto de escrever e aquilo ser palavra de Deus. Os apóstolos eram. Então nós não cremos que existam apóstolos modernos, como a Bíblia está dizendo, mas nós cremos no dom apostólico. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que dentro da igreja, Cristo deu uns para apóstolos. E eu entendo aqui que esses apóstolos têm duas conotações. Primeira, a conotação dos próprios apóstolos de Cristo, aqueles que ele chamou diretamente os 12. E a segunda conotação é que dentro da igreja nós teremos missionários, pessoas que vão levar a palavra de maneira intrépida, empreendedores da fé, que vão levar o evangelho, que vão plantar igrejas, que não vão ter raízes profundas em nenhum lugar, mas que serão grandes missionários de Deus. Então, olhando por essa perspectiva, não agora do ofício apostólico do Novo Testamento, dos 12 e Paulo, mas olhando para o dom, uma vez que está claro que nós não entendemos que exista mais o ofício apostólico, a igreja está entendendo isso, sim ou não? Sim ou não? Não existe mais o ofício apostólico, não tem mais um apóstolo de Jesus vivo, gente, não tem mais. Agora, existe o dom de missionário, não existe? Aquele homem que chega no lugar e ele vê o que ninguém vê. Aquele homem que chega no lugar e ele já entende como Deus vai fazer, porque ele sabe a quem ele está servindo. Aquele missionário que vai para uma terra onde ninguém sabe sobre Jesus Cristo, e quando ele sai de lá, uma tribo inteira foi rendida ao Senhor Jesus. Esse dom de mensageiro da boa nova, esse dom de aquele que leva o evangelho de Cristo para os lugares mais remotos, este é um dom apostólico. Aquele que não leva em consideração o seu conforto. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns anos atrás, os irmãos sabem que eu fui à África visitar a nossa igreja lá. O nosso irmão Kleber está lá há 28 anos. Irmãos, são quase 30 anos. Esse irmão morava aqui em Goiás e Goiânia, e serve lá como nosso missionário. Aquele homem é um apóstolo. Aquele homem, quando ele chegou em Moçambique, ele pegou pessoas que não comiam, pessoas que não viviam, pessoas que não, assim, gente que não sabia nem quem era Jesus, um povo completamente debaixo de magia negra, de bruxaria, criança de 10, 12 anos morrendo de inanição, desnutrição. A água que eles bebiam era uma água barrenta. Kleber chegou lá nos anos 90, com o finalzinho dos anos 80. Ele chega na cidade debaixo de uma revolução,
se esconde na casa de missionários batistas americanos. Ele compra uma propriedade no centro de Nampula, ao lado do aeroporto, que eu estive lá. Só tinha mato e pedra, pedra e mato. Ele começa a capinar, ele e Juracema sozinhos, aquela área ali. Ali ele faz um grande alagado. Quando cai a primeira chuva, ele consegue coletar alguma água para ele fazer uma plantação. Depois ele começa a furar um poço, e aí começa a chegar pessoas da comunidade. Ele começa a falar de Jesus, mas ele começa a comprar comida no mercado da cidade, que era caríssimo. Só as pessoas que tinham mais dinheiro faziam isso. Ele começa a comprar com o dinheiro da igreja brasileira, que enviou ele para lá. Ele compra comida e começa a dar para as pessoas. As famílias começam a ouvir a pregação dele. Os meninos começam a deixar de ser desnutridos. Ele cria um orfanato. Ele cria uma escola. Ele constrói um prédio enorme com apartamentos e casas. Ele constrói um templo, uma área, um culto, acho que 2 vezes maior do que esse nosso auditório aqui. Ele começa a batizar os chefes das famílias, os homens mais velhos. Os mais novos começam a ouvir os mais velhos, começam a ser batizados também. As mulheres começam a ouvir, começam a ser batizadas pelos seus maridos. As crianças começam a ouvir, começam a entregar a vida a Jesus. E esse homem, ele vive hoje sem ventilador. O chão dele é assim de cimento. E eu cheguei na casa dele, lá em Nampula. Olhei o quarto que eu ia ficar. Quarto organizado, tudo bonitinho, mas olhei o chão, olhei o teto e disse: cadê o ar-condicionado? Ele disse: ô Bruno, que ar-condicionado? Eu disse: bicho, tu não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado não? Ele disse: tenho. Se tu não tem dinheiro para botar uma cerâmica no chão não? Ele disse: tenho. Eu disse: e por que você não bota? Ele disse: é porque os membros da minha igreja, todas as casas que nós fizemos para eles é assim, é cimento e não tem ar-condicionado. Eu botei ventilador para eles. Então eu não vou morar numa casa com cerâmica, ar-condicionado, quando os meus obreiros estão morando numa casa de cimento, porque eu não tenho dinheiro para comprar ar-condicionado para todo mundo não. Agora eles comem o que eu como, eles vivem o que eu vivo, eles fazem o que eu faço. E eu disse: rapaz, que lição de moral eu levei agora. Eu disse: meu irmão, eu nunca vi um quarto sem ar-condicionado e um chão de cimento tão confortável na minha vida. Fiquei 16 dias lá, feliz da vida. Feliz da vida. Andávamos dentro das... Ele construiu, só no norte do país, 200 igrejas. 200 igrejas. Ergueu as capelas da igreja. Tudo bonitinho, as igrejinhas, igreja de Cristo, cristã na frente. E eu falei para eles: rapaz, você fez 200 igrejas? Fiz. Ele disse: você não sabe o que é que Deus fez com esse templo aqui. O quê? Moçambique, não sei se você sabe, é uma área muito propícia para furacões e ciclones, aquela região lá. Ele disse: você sabia que o prédio mais bem construído das cidades do interior é o prédio da nossa igreja? Que foi com o dinheiro foi dinheiro lá do Brasil e dos Estados Unidos que mandaram para eu fazer. Vocês que mandaram dinheiro para a gente. Isso é mesmo? É. E quando tem ciclone e furacão, sabe para onde é que a população daquela vila corre? Adivinha para onde? Para dentro do prédio da igreja. Quando eu saí de lá, eu saí pensando: ele, Jesus, deu uns para apóstolos. Kleber é um apóstolo. Aquele irmão é um apóstolo. Servindo numa terra distante, não é a terra dele. Vivendo uma situação delicada, mas amando e vivendo para as outras pessoas. Que coisa, né? Então, quando Cristo deu uns para apóstolos, Ele chama uns para pagar o preço, para serem missionários. E aí ele continua dizendo assim: Ele também deu uns para profetas. Os profetas são aqueles que trazem a palavra de Deus de maneira exortativa para a igreja. Aqueles que têm o dom de exortar, de disciplinar a igreja, de trazer uma verdade direta do trono de Deus, baseado nas Escrituras, mas que traz verdade de cura, de libertação,
de salvação ou de correção para a igreja. Eis um dom tão necessário nos dias de hoje. Homens e mulheres que abram as suas bocas, não para alisar ego de crente, mas para trazer palavras duras e necessárias para a igreja. Esse é um dom que temos que buscar mais aqui na Igreja Cristã em Recife, inclusive. Um dom que nós temos que buscar mais. Então a igreja, além de terem homens que foram aqueles que foram o fundamento da igreja, a palavra de Deus vai dizer que estamos sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus também traz para a igreja a figura dos profetas, aqueles que trazem palavras de correção, de direcionamento para a igreja. E ele também estabeleceu alguns para evangelistas. Os evangelistas, a própria palavra evangelista está dizendo aquele que leva o evangelho. O missionário, o apóstolo é aquele que leva de maneira geral para outra terra. O evangelista é aquele que dentro de uma igreja local, ele serve na igreja para levar a boa nova a este mundo. Todo cristão, irmão, deve pregar o evangelho de Jesus Cristo, porque é o evangelho que salva. Mas dentro da igreja vão ter muito mais pessoas que sabem fazer isso com mais maestria, com mais dons, com mais talento do que outros. Pregar o evangelho de Jesus Cristo é levar a boa nova de Cristo ao mundo. Deus também estabeleceu no governo da igreja, entre os líderes da igreja, pessoas que vão levar o evangelho puro e simples a este mundo. Ele estabeleceu alguns para pastores e mestres. A figura do pastor na igreja é aquele que é o condutor da igreja, aquele que está levando, está guiando a igreja. Eu falei aqui alguns domingos atrás que Cristo é o pastor supremo, o dono das ovelhas, e que os pastores são como border collies que correm ao redor das ovelhas no pasto para que as ovelhas façam o que o supremo pastor quer que elas façam. Assim, meus irmãos, Deus estabelece homens com caráter, qualificações bíblicas para se doarem pela igreja de maneira tal que vão governar a igreja. Esses pastores são bispos, são presbíteros, são líderes na igreja, que servem com afinco, biblicamente qualificados. Nós vamos ver isso domingo que vem. Maridos de uma só mulher, temperantes. Existem as qualificações dos presbíteros da igreja. Os pastores são aqueles que cuidam da igreja como mordomos cuidam de uma casa. O mordomo não é o dono da casa, mas ele cuida da casa, porque ele cuida para o dono da casa. Ele cuida como se a casa fosse dele. O pastor muitas vezes parece que é dono da ovelha, mas ele tem que sempre lembrar, ele sempre precisa lembrar: eu não sou dono dessa igreja, a igreja pertence a Jesus, eu não sou dono desse rebanho, esse rebanho pertence ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, os pastores são aqueles que guiam, que apacentam, que curam, que ensinam, que discipulam a igreja local. E ele também deu uns para mestres. Algumas tradições cristãs, irmãos, dizem que pastores e mestres aqui, Paulo está englobando as duas coisas, está dizendo que pastor é ser mestre. É bem verdade que esse texto é muito interessante. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ver depois, quando falarmos sobre as qualificações do apóstolo, dos presbíteros e pastores da igreja, vamos ver que realmente dentro do colegiado de presbíteros estabelecido por Paulo em Éfeso para Timóteo, ele instrui, dizendo que dentro do colegiado de presbíteros existiam líderes, presbíteros de ensino. A igreja, na sua tradição, chama esses líderes de ensino de pastores, de ministros da palavra. Assim, meus irmãos, o mestre da igreja, assim como o pastor, é aquele que vem para instruir, para desmistificar os oráculos de Deus. Por isso que esses homens serão muito cobrados, não por você, mas por Deus, porque eles estão fazendo de acordo com a vontade de Deus ou não. Muitas vezes estamos na igreja e achamos que a figura da liderança da igreja é uma figura que faz as coisas ao seu próprio bel prazer. Mas eu digo uma coisa para você, como líder de igreja: eu tremo pelo dia que eu vou encontrar o meu Senhor, o dono das ovelhas. Eu sei que um dia eu vou encontrar Jesus, e Ele vai me perguntar: Bruno, o que é que você fez com as pessoas que eu coloquei debaixo do seu pastorado? Então aqui vemos esses dons ministeriais. Vemos os apóstolos, aqueles que são missionários, que levam a palavra a terras longínquas, aqueles homens que têm visão além do alcance. Vemos os profetas, aqueles que estão em várias localidades, trazendo palavras que são exortações para o corpo de Cristo.
Vemos os evangelistas, aqueles que levam o evangelho para os perdidos. Vemos os pastores e mestres, aqueles que são ministros, que ensinam a palavra, que apacentam, que serão cobrados por Deus porque cuidam de cada igreja. Agora, qual é o fim? Qual é a finalidade da igreja ter um governo bíblico? Qual é a finalidade de termos líderes na igreja? Por quê? Por que a igreja é importante ter líderes? Vamos continuar lendo o texto. Versículo 12. Com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos aqui não são os santos da igreja histórica, da igreja católica. Os santos aqui são os separados, são os filhos de Deus, são os discípulos de Cristo, são a própria igreja de Jesus, são aqueles que estão no rebanho de Deus, com a finalidade de preparar os santos. Preparar para quê? Ele vai dizer, para a boa obra do ministério. A palavra ministério, irmão, significa serviço. Serviço. A obra do serviço de Deus. Eu gosto da expressão do culto lá nos Estados Unidos, onde eles não dizem culto a Deus, eles dizem serviço de adoração a Deus. Vi a igreja cantar, louvar, ofertar, abraçar, ouvir o sermão, deve ser em caráter de serviço a Deus. Hoje, quando nós chegamos aqui um pouco mais cedo, eu sei que existem alguns irmãos que acham que as nossas cadeiras foram desenvolvidas pelo Elon Musk. Sabia? Que elas se colocam aqui sozinhas. Eu sei que tem uns irmãos aqui que acham que essas cadeiras elas têm uma tecnologia nelas, viu, Marcão? Autolimpante. Ela está suja, ela vem sozinha, quando a gente abre na frente, todas ficam exatamente como está aí. E elas se limpam sozinhas. Eu sei que tem gente que acha que esses instrumentos, eles brotaram do nada aqui em cima. Está tudo ligado, está tudo pegando, o microfone, a pilha. Eu acho que tem gente que tem a certeza que o microfone nem pilha tem, é eterno, ligou, está pegando aqui. E outra coisa, tem gente que tem a certeza que os banheiros daqui, eles se limpam sozinhos. Você chega, poxa, está sujo, domingo que vem está limpo, xendê. É porque o Elon Musk, o cara lá da Tesla, da SpaceX, do X, ele desenvolveu um negócio que é viva como um robô, tudo ao seu redor vai aparecer do nada. Não, irmãos, eu estava vendo ali, enquanto os irmãos chegaram, alguns no finalzinho estavam chegando depois, eu estava colocando o pãozinho, né, em cima do suco para alguns irmãos que estavam aqui, né, para várias pessoas que estavam chegando ali. E eu estava pensando, esse pãozinho não nasceu dentro desse saquinho não, velho. Sabia? A gente não sabia. O pãozinho, ele não andou, ele não estava em casa. Rapaz, vai ter culto amanhã, pastor? Vai. Atenção, tropa do pãozinho. Preparar. Todo mundo abriu a tampa do negócio. Os pãozinhos todos se enfileiraram. Atenção, tropa do saquinho. Preparar. Abrir. Aí o saquinho. Tropa do pãozinho. Entrar dentro. Fechar. Agora na caixa, todo mundo. Não. Ministério é serviço. Diga isso, ministério é serviço. Quer ser servo? Esteja no ministério. Se você está no ministério, você está para servir. É servir, irmão. Igreja é serviço. Igreja é o lugar de servir. E ele vai dizer aqui, em Efésios, ele vai continuar falando sobre isso. Ele vai dizer, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha, por que existe apóstolo? Por que existe profeta? Por que existe pastor? Por que existe mestre? Por que existe evangelista? Para terem seu próprio poder? Para estabelecerem na sua própria personalidade um culto a si mesmos? Não, irmãos. O texto está dizendo para que o corpo de Cristo seja edificado. E quem é o corpo de Cristo? O que é o corpo? Paulo está chamando quem do corpo de Cristo aqui? É a
A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós servimos a Cristo por servir a igreja. Nós servimos a Cristo por servir o povo de Deus. O povo de Deus. E ele diz assim: servir a igreja, até que, versículo 13, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Lá no começo do capítulo, ele está falando sobre a unidade da fé. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todo, há uma só esperança. E aqui ele está dizendo que, de novo, até que todos alcancemos a unidade da fé. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O foco da igreja é o Filho de Deus. O foco da igreja é Jesus Cristo. E ele fala assim ainda mais: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Líder da igreja não serve para afagar o ego do crente. Ele serve para fazer com que cada crente amadureça e seja parecido com Jesus. Você não está em uma igreja onde eu quero que você se sinta bem. Você está em uma igreja onde eu quero que você se sinta parecido com Jesus e faça com que os outros pareçam com Jesus. Pastor, mas quando a gente se parece com Jesus, a gente não se sente bem? Nem sempre, né? Viver a vida cristã não é uma vida de sentimento, é uma vida de mandamento. Parecer com Jesus nem sempre é confortável. Parecer com Jesus é suportar uns aos outros, é orar por quem te persegue, é aguentar o mais fraco na fé e tratá-lo com amor. Ser como Jesus muitas vezes é entregar o outro lado quando você é agredido de um lado. É quando um inimigo te faz uma raiva, você tratar ele com amor. Jesus disse, usando alguns contextos locais, dizendo: se o teu inimigo te faz andar uma légua, vai com ele duas. Se te pede a túnica, dá também a capa. Esse texto para hoje poderia ser traduzido assim: se o ladrão roubar teu carro, não amaldiçoa ele não, ora pela vida dele, abençoa, entrega o carro e vai orar pela vida dele, né? Se o teu chefe lá no teu trabalho te persegue, não chama ele de miserável por trás e fica miserável, não, abençoa a vida dele, ora por ele, ama ele, perdoa ele, chama ele para almoçar, paga o almoço do teu chefe. Ah, mas ele não merece. Mas não é isso? Pode ser que Jesus não é isso? Chegar à estatura de Cristo não é isso? Caminhar 2 léguas se ele te obrigar a uma, porque naquela época um soldado romano obrigava um judeu a andar 1 légua. Jesus disse: se ele te manda andar 1 légua, vai com ele 2. Se ele te pedir a túnica, dá ele também a capa. Jesus queria que você constrangesse as pessoas em amor. Não é para você sair por aí dando a sua camisa para ninguém, não. Aquele texto está falando sobre você ser como Cristo, você perdoar como Cristo, você amar como Cristo, você parecer com Jesus. Para que existe a liderança da igreja, irmãos? Para que nós pareçamos com Jesus. Nós queremos que você se pareça com Jesus. Nós queremos que as pessoas vejam Cristo em você. Até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, versículo 14. O propósito de você alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chega à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo, tem um propósito. Olha o propósito, irmãos, qual é? Prestem muita atenção nesse texto. Vão para casa meditando nisso. Qual é o propósito de sermos unidos em Cristo? Temos o conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atinjamos o tamanho da plenitude de Cristo. Qual é o propósito? Não é bater no peito e dizer que sabe tudo. Não é bater no peito e dizer: mas eu sou mestrado em teologia. Não é bater no peito e dizer: mas eu sou doutor em teologia. Não é bater no peito e dizer: mas eu tenho 45 mil anos de igreja. Não. Outro dia, eu estava mexendo nas minhas coisas, eu achei um bocado de diploma meu lá. Eu estava pensando: do que vale esses diplomas? Do que vale esses diplomas?
esses diplomas, irmãos, que eu tenho, que você deve ter também, se nós não formos parecidos com Jesus, se nós não amarmos como Jesus, se nós não servirmos como Jesus, se nós não sentirmos como Jesus. Do que vale a sua formação, o seu academicismo, as suas filosofias, a sua inteligência, a minha? Essa pregação não é para você, é para mim mesmo também. Não vale de nada, irmãos, de nada. Ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Paulo está dizendo que Cristo quer que você seja maduro. Não sejamos como crianças. E ele diz qual é a característica infantil que ele quer ressaltar aqui para mim e para você. Crianças que são levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, vento de ensino, a palavra doutrina significa ensino, nem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe por que é que a gente tem que ser parecido com Jesus? Sabe por que é que apóstolo, pastor, presbítero, líder de igreja, evangelista foi estabelecido por Cristo na igreja, para servir na igreja? Sabe por que é que nós temos que chegar a alcançar a unidade da fé, atingirmos a plenitude de Cristo, irmãos? Não é para termos uma denominação forte, não é para termos múltiplas igrejas, não é para termos uma grande igreja bilionária. Se isso acontecer, precisa continuar com o mesmo propósito aqui. É para que nós não sejamos como crianças que são levadas por falsas doutrinas que este mundo está pregando. A igreja existe há 2000 anos e de repente, você foi iluminado mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que qualquer outra pessoa, iluminado, e acha que sabe mais do que Calvino, do que Lutero, do que os pais da igreja, do que o próprio Jesus no Novo Testamento. Como esse pastor que eu estava falando sobre ele aqui, dizendo claramente: temos que atualizar a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é machista. Um cara falando isso com milhões e milhões e milhões de seguidores, e você vai para casa hoje e não vai compartilhar essa mensagem de hoje com ninguém. E a igreja do cara está com milhões e milhões de seguidores, porque as pessoas compartilham o verdadeiro evangelho, o falso evangelho, todos os dias nas redes sociais deles. Pastores travestis, lobos em peles de ovelha, pregando falsidades do púlpito, que usam da Bíblia para o seu próprio prazer, ao ponto de dizer: eu quero que a Bíblia seja atualizada para aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: cuidado, o propósito é que você não seja como criança. O estabelecimento do governo da igreja tem 2000 anos. Estamos falando aqui, e domingo que vem eu peço para que você não falte à igreja, porque domingo que vem eu vou falar de um dos textos mais áureos sobre o governo de igreja, que é 1 Timóteo capítulo 3, que faz as qualificações do presbítero. Irmãos, não sejam como crianças, que são levados de um lado para o outro, por ondas, por ventos e doutrinas, jogados para um lado para o outro. E ele diz: pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem a erro. Esses homens são astutos, eles parecem ser bonzinhos, eles têm palavras doces, eles são como ursinhos carinhosos, eles têm palavras de amor, eles têm boa oratória, eles são excelentes sofismas, onde eles falam e você gosta de ouvir, onde eles massageiam o seu ego. Mas a Bíblia tem que ser atualizada. Não, irmãos, não sejamos como crianças. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor. Há uma verdade, em tudo há uma verdade absoluta. Há uma verdade absoluta. Deus criou o mundo com leis específicas absolutas. Um homem do sexo masculino, escrevam o que eu estou falando.
alguém que é homem, que nasceu homem, nunca vai gerar uma criança no seu ventre. Nunca. Mas Adriele, Fran, Isabel, Maíra, são mulheres. As mães aqui são mulheres que geraram filhos dentro de si. Existem verdades absolutas, irmãos. Ele está dizendo aqui em verdade em amor. E essa verdade eu digo com todo o amor do mundo. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com o pregadorzinho de internet. Cuidado. Existem verdades absolutas. Uma mulher sempre vai ser uma mulher. Um homem sempre. E eu estou falando isso aqui só porque é uma verdade clara. Clara. Mas tem coisas que a gente quer levar para o outro lado. Pode ser. Talvez. Quem sabe. Ele está dizendo aqui, um amor em amor, verdade em amor, cresçamos, temos que crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E ele diz, porque dele todo o corpo, a igreja, é ajustada, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, se desenvolve, porque é um organismo vivo. A igreja não é uma instituição. Sabe, Satanás, ele é tão safadinho, que ele vai dizer a você que a igreja instituição, a igreja organização. E é verdade, tem muitas igrejas que são instituições e são organizações, mas tem muitas igrejas que têm uma instituição, têm uma organização, mas que não são organizações, são organismos vivos. Estamos diante da lei dos homens e temos que ter, óbvio, CNPJ e tudo mais. Mas, irmãos, queremos ser um organismo vivo, que cresce, ajustado, unido, auxiliado por todas as juntas. Cresce, edifica-se, um ajuda o outro. Se o meu dedinho midinho está doendo, eu não vou criticá-lo, eu vou ajudá-lo. Eu vou remediá-lo, eu vou repousá-lo. Eu vou isolá-lo por um tempo para que ele não se meta em confusão de novo. Depois eu vou colocá-lo de novo em atividade. Assim é a igreja de Jesus, assim é o corpo de Cristo. Ele edifica-se a si mesmo, mesmo em amor, na medida em que cada parte, olha só, você está dentro de um corpo, cada parte realiza a sua função. Você que é mão, não queira ser pé. Você que é pé, não queira ser mão. Você que é homem, não queira ser a sua mulher. Você que é mulher, não queira ser seu marido. Você que é um diácono, não queira ser o pregador. Você que é o pregador, não queira ser como o diácono. Você que é dirigente de um ministério e você faz bem aquilo, aquele é o teu dom, fica no teu ministério, faz ele com afinco, com amor, com dedicação. A palavra de Deus está nos dizendo hoje que Cristo estabelece ministérios de serviço na igreja, para que o corpo seja edificado, para que as pessoas da igreja possam amadurecer, para que as pessoas pareçam mais com Jesus, para que as pessoas não sejam levadas por más doutrinas e ventos e doutrinas e toda espécie de maus homens e astúcias que induzem ao erro, para a edificação do corpo, para a igreja ser forte, para que as pessoas pareçam com Cristo, para que a igreja brilhe o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ministério é muito importante, igreja é muito importante. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria escrito essa carta, porque ele escreve à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja que está reunida em Éfeso, como a gente está reunido hoje aqui. Igreja é essencial, ministérios na igreja são essenciais, liderança da igreja é essencial, pastores, evangelistas, mestres, missionários, pessoas que pregam a palavra com intrepidez, que corrigem, que exortam, é essencial. Não deixe que lobos em pele de ovelha diga que a igreja não é essencial. Hoje eu conheci uma jovem ali, naquela entrada ali, Gisele, está sentada ali, ó, atrás da nossa irmã Keline. Ela chegou e disse: oi Gisele, tudo bem com esse nome? Gisele. Se você veio de onde? Eu vi aqui no Google, que ia ter culto aqui. Você vê, a gente fez o primeiro culto hoje 5 horas da tarde. Vai ter gente essa semana dizendo: mas mudou, eu nem sabia o horário do culto. A menina nem da igreja já sabia que o culto era 5 horas hoje. Mas tudo bem, não sei nem onde é que ela viu isso. Eu disse: olha, tem a ceia do Senhor, você já é de alguma igreja? Pastor, não fui batizada.
Eu disse, não, ela nem me chamou de pastor, acho que ela nem sabia que eu era pastor da igreja. Eu disse, não, tudo bem, então a gente espera um pouco, vai sair as crianças aí, senta aqui. E essa menina está aí, ó. Do jeito que Gisele está aqui hoje, seja muito bem-vinda, minha filha. Eu não sei o que é que ela está buscando. Eu não sei o que é que ela está pensando. Não sei o que é que ela está querendo. Mas é uma jovem que veio na igreja. Ela podia estar ouvindo aqui agora 1 hora de sermão. Você é especial. Você é a florzinha de Jesus. Você é o centro. Se de Deus Jesus é o centro, você é o centro de Jesus. Você não é o centro de Jesus. Você é uma pecadora, como eu. Mas aqui nós estamos tentando viver o que Jesus instruiu os apóstolos, que os apóstolos instruíram a igreja. Estamos tentando viver a igreja de Jesus Cristo como está escrito no Novo Testamento. Vamos conseguir 100%? De maneira nenhuma. Mas pela graça de Deus, vamos chegar lá. Corpo de Cristo, bem ajustado, consolidado, com auxílio. Um auxilia o outro. Um serve na vida do outro. Então que nós possamos, irmãos, ser esta igreja que serve, que pega os ministérios e luta contra as más doutrinas, os maus líderes, sendo uma igreja firme. Sabe como é que você conhece uma nota falsa? Não é se especializando nas falsas, é sabendo as características da verdadeira. Você estabelece um padrão. A verdadeira tem isso. E aí quando você pega uma falsa, você não tem que decorar o que é que a falsa tem. Porque uma falsificação, ela é feita de várias maneiras. A verdadeira só é feita de uma só. Por isso que o Senhor disse, a igreja tem que ter líderes, em Efésios capítulo 4, instituídos por Jesus Cristo, para que a igreja não caia em vento de doutrina, em astúcia, em erros. E essa é a palavra de hoje. Que sejamos a igreja que o apóstolo Paulo sonhou. E eu fico muito feliz de ter a igreja hoje lotada aqui, mesmo sem parede, mesmo sem ar-condicionado, porque paredes e ar-condicionado não é nada, é somente um quadro para uma pintura. A pintura é do artista, o povo é do artista, o povo é de Jesus. Isso aqui é como uma moldura. A gente pode ter, a gente pode não ter, a gente podia estar na praça agora, a gente podia estar debaixo de um pé de árvore, seria lindo, principalmente se chovesse, maravilhoso. Mas estamos aqui. Vai ficar assim? Não, vamos botar parede, vamos botar ar-condicionado. Porque isso é essencial? Não. É porque nós queremos que este lugar seja um lugar de oração, um lugar onde as pessoas se sentem aqui recebidas com amor, onde a palavra de Deus é pregada, onde elas são defendidas de más doutrinas, de más ensinos, onde as pessoas estão querendo que elas cheguem à estatura de Cristo. Você nunca vai passar aqui na frente desse prédio e vai ter uma placa ali na frente: culto da Vitória, sexta-feira, com o pastor Bruno Moraes, 7h30. Não vai ter. Não vai ter. Venha na segunda-feira, sessão do descarrego, Jefferson Carvalho. Não vai ter. 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 Venha conhecer um ministro que vai mudar a sua vida radicalmente. O profeta que ele descobre CPF, ano que você nasceu, Marcos Pablo. Não vai ter. Você não vai ter. Mas enquanto vivo eu estiver e o pastor dessa igreja for, ali na frente vai ter uma cruz, aqui na frente vai ter uma cruz, porque o foco da igreja é a cruz de Cristo, é o evangelho de Jesus, é parecermos com Cristo, ao ponto de nos sacrificar uns pelos outros como Ele sacrificou. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer por este culto, por esse momento de alegria, esse momento que a tua palavra nos instrui, Senhor. Ó Senhor, esta palavra não precisa ser atualizada, ela é que tem que atualizar os nossos corações, ela é que tem que organizar, ela é que tem que mudar as nossas mentes, Senhor. Então, Senhor Deus, vem com o teu amor e com a tua graça, com a tua misericórdia
sobre mim como líder dessa igreja, sobre os presbíteros, Pai, sobre os diáconos, sobre os meus irmãos que estão aqui servindo como evangelistas, aqueles serão ordenados em março, para que nós possamos, e cada líder de cada ministério, nós possamos tremer na base, porque estamos fazendo para Ti, não para nós mesmos, e o Senhor vai nos pedir contas, que possamos fazer do jeito que o Senhor quer, não do nosso jeito, e que a Tua graça, e que o Teu amor, e que a Tua consolação, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado nesta terra. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, eu tenho alguns avisos.